Amém? Então vamos para a palavra do Senhor, mas eu quero dar um minutinho para você, 1 segundo, 2 segundos para você ir lá, fechar aí a sua caixa de diálogo, de chat, e clicar ali no sininho, clicar ali no like. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. 2 segundinhos, eu te espero. Enquanto você abre em Lucas 7, vai lá, inscreva-se. E eu te agradeço antecipadamente por você estar ouvindo e assistindo essa palavra em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem muito este estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do seu povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, fala comigo, uma palavra. Escreve aí, uma palavra. E o centurião dizendo: por isso, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo, o povo que o acompanhava, e disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a sua santa e rica palavra nesse dia, em nome de Jesus. Nessa tradução, o versículo 7 diz: por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor, porém diga uma palavra. Na Almeida Revista e Corrigida, o texto sagrado diz, nesse mesmo versículo: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. A tradução King James diz: por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao seu encontro, mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado. O tema da mensagem é esse: apenas uma palavra. Nós precisamos, queridos, nesses dias em que estamos vivendo, apenas uma palavra. Não precisamos de muitas palavras. Nós precisamos de apenas uma palavra. O servo do centurião, a qual esse estimava muito, o centurião tinha um carinho muito grande por esse servo. Queridos, não era comum um chefe de guarda, um chefe de pelotão, estimar seus servos. Esse tipo de pessoas não tinha estima, não tinha carinho, não tinha amor, não tinha respeito pelos seus subordinados. Isso é incomum em um exército, é incomum em um pelotão, em um comando, em uma cadeia de comando militar. Mas a Bíblia diz que esse centurião o estimava e esse servo estava quase à morte. E esse homem chega até Jesus, pede para Jesus, dizendo assim: olha, vá comigo e cure meu servo, para curar o seu servo. E eles pediram com insistência. E ele diz: ele merece ajuda porque é amigo do povo. Ele mesmo construiu a sinagoga. O centurião era amigo do povo, estimava seu servo, construiu a sinagoga. Um centurião romano não fazia nada disso, mas esse homem era diferenciado. Era um homem diferenciado. Então Jesus foi com eles. Eu vejo que Jesus teve interesse de ir, não somente para curar o servo, mas também pela curiosidade, se eu posso dizer assim, da atitude do centurião. Porque isso não era comum, queridos.
Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos dizendo: olha, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Olha uma outra postura de um centurião romano. E queridos, esse centurião entendeu o que muitas vezes seus discípulos não entenderam, os judeus não entenderam, os fariseus não entenderam, os saduceus, os escribas, os homens da lei não entenderam. E até muitas vezes os seus discípulos mais íntimos não entenderam. Ele chega para Jesus dizendo: eu não sou digno, mas eu creio que uma palavra tua, apenas uma palavra, ou seja, queridos, para o centurião, o que bastava era a palavra. Ele queria sim que Jesus fosse, mas ele não se sentia digno. E Jesus é a palavra. João capítulo 1 diz que Jesus é a palavra. E ele entendeu que Jesus, como sendo a palavra que ele enviasse, o milagre acontecia. E agora eu quero entrar com você aqui para ser bem rápido. 50% das pessoas que fazem as suas resoluções, início de ano, sabe aquele início de ano, janeiro? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer dieta, vou estudar, vou fazer faculdade, vou fazer um curso de graduação, vou isso. 50% das pessoas que fazem as suas resoluções fracassam até o final de janeiro. Começam em janeiro, até o final de janeiro, 50% das pessoas fracassam. De 9 em 10 desistem no mês de março. Estamos no mês de março. Agora, se você olhar para trás no seu mês de janeiro, ou vamos um pouquinho mais longe, em janeiro do ano passado, fevereiro, quando tudo isso começou, quantas e quantos planos, resoluções, quantos projetos, quantos sonhos, quantos desejos, quantos objetivos nós tivemos. Olha o que a pesquisa está dizendo, amados. 50% daqueles que fazem fracassam no final de janeiro. E 9 entre 10 desistem no mês de março. Agora imagina o restante do ano. E estamos vivendo dias em que as coisas estão espremendo, estreitando cada vez mais. Mas lendo esse texto, olhando para a vida desse centurião, não era um discípulo, não era um judeu, não era um apóstolo, era um centurião romano, e vendo as atitudes deste homem, amados, ele entendeu quem Jesus era, ele percebeu quem Jesus era, e ele diz: eu só quero uma palavra tua. Porque o que basta para nós, queridos, é apenas uma palavra. Em vez de nós fazermos resoluções, não estou dizendo que é errado você fazer resolução, você fazer plano, você fazer projeto, não estou dizendo que é errado isso. O que nós precisamos, olha bem para mim aqui, nessa câmera aqui, ó. O que nós precisamos é uma palavra. Uma palavra de Jesus deve nos bastar. Nós planejamos muitas coisas, tentarmos muitas coisas, mas se nós não tivermos uma palavra, nós vamos desistir no meio do caminho. Olha o que o texto diz em João capítulo 1, versículo 1, eu amo esse texto, você já leu e já sabe o que eu vou dizer. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem, queridos? A palavra. Jesus, no Antigo Testamento, não é filho. Jesus, no Antigo Testamento, é a palavra. É o verbo. Ele só se tornou filho no Novo Testamento, no ventre de uma mulher virgem, quando nasceu, pelo poder e pela concepção da palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Aleluia! Ele é a palavra, e por ser a palavra, está desde o princípio com Deus, ele tem poder e autoridade de apenas uma palavra mudar a minha circunstância e mudar a sua circunstância. Se você tem a mentalidade do faça, como nós temos, você tem seu objetivo estabelecido. Esse homem vai atrás de Jesus, esse homem clama pela presença de Jesus, mas ele não se sente digno da presença de Jesus em sua casa. E queridos, é assim mesmo que nós nos sentimos. Nós precisamos, mas muitas vezes não nos sentimos dignos, mas Jesus nos fez dignos através da sua morte e da sua ressurreição. Entretanto, amados, enquanto o tempo passa, nos sentimos frustrados. Enquanto ficamos aquém em nossos planos ambiciosos, no sentido positivo disso, nós tentamos fazer muito e, como resultado, não fizemos nada muito bem. Porque tentamos fazer muitas coisas, tentamos agir de várias maneiras, mas muitas vezes não fazemos uma coisa bem feita. O que nós precisamos entender queridos, que Paulo diz em Coríntios capítulo 10, nós precisamos entender qual é a nossa esfera de ação e agir sobre aquela esfera de ação que nós somos chamados. E uma palavra apenas basta para isso. Não adianta nós fazermos muitas coisas, mas não fazermos bem. Quando você mantém o seu foco, quando você mantém os seus olhos fixos no autor e no consumador da sua fé, as coisas passam a ser de uma maneira diferente. O que precisamos é começar de uma maneira simples. E essa maneira chama-se disciplina. Fala comigo, disciplina. O que falta para nós, brasileiros, o que falta para nós, povo de Deus, o que falta para nós, igreja de Jesus, é disciplina. É disciplina para comer, é disciplina para se exercitar, é disciplina para trabalhar, é disciplina para ler Bíblia, é disciplina para orar, é disciplina para jejuar. O ser humano, o brasileiro, não tem uma cultura de disciplina. Basta você ver hoje em dia, tudo fechado, pandemia, pessoas morrendo, e tem pessoas que não estão nem aí. Fazem festas, aglomeram, sabe, jovens fazendo isso, não estão nem aí. Levam doenças para sua casa, não estão nem aí. Pessoas que não pensam no próximo, pessoas que realmente não vivem uma vida de disciplina. E nós, queridos cristãos, precisamos ter uma vida de disciplina. E a disciplina, ela desenvolve uma palavra em nossas vidas. Ela desenvolve uma palavra para a sua vida, para que daqui por diante você possa viver, não de resoluções para que se fracasse no meio do caminho, mas que você viva segundo a palavra de Deus para a sua vida. Amém? O que nós precisamos é apenas uma palavra, não uma frase, não uma declaração, apenas uma simples palavra. Uma palavra. Focando em apenas uma palavra, a palavra de Deus. Essa é a palavra que nós precisamos. E você e eu vamos experimentar, ano após ano, uma incrível mudança em nossas vidas. Eu profetizo essa palavra. Se você focar a sua vida, tirar os seus olhos das coisas más, tirar os seus olhos das coisas dificuldades, tirar os seus olhos das tempestades e focar como Pedro nos olhos de Jesus, que é a palavra, a nossa vida vai mudar. Por incrível que pareça, nós teremos uma incrível e sobrenatural mudança de vida em nome de Jesus. Quando você descobre essa palavra para as nossas vidas, para a sua vida, ela te dá clareza, ela te dá paixão, ela te dá propósito, você lê, medita e aquilo queima dentro de você. O exercício da palavra de Deus, o exercício da palavra única, traz simplicidade no foco. Vou repetir. O exercício da palavra única traz simplicidade e traz foco.
O exercício da palavra única, ela contorna as distrações e nos mantém focados naquilo que realmente importa. Uma palavra. Nós precisamos nesse dia de uma palavra. Essa nação precisa de uma palavra. A sua família precisa de uma palavra. Os teus filhos precisam de uma palavra. Apenas uma palavra é o suficiente e o necessário para que você tenha uma mudança radical e sobrenatural na sua vida. Isso nos desenvolve em todas as áreas, olha, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, nos relacionamentos e financeiramente. Quando você foca a sua vida na palavra, quando você volta os teus olhos na palavra, tira os seus olhos das notícias, tira os seus olhos da tempestade, a sua vida espiritual muda, a sua vida física muda, a sua mente, onde é o maior campo de batalha, ela muda. Pessoas doentes emocionalmente, pessoas doentes fisicamente, é porque ficaram doentes emocionalmente. Quanto mais notícia ruim você coloca na sua mente, quanto mais notícia ruim você coloca no teu coração, querido, mais doente emocionalmente e fisicamente você fica. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, o que o homem semeia, ele colhe. Se você semeia Big Brother na sua vida, você vai colher, sabe o quê? Vícios, prostituição, adultério, destruição de família, tudo contra a palavra de Deus. Você está entendendo? Se você todos os dias senta para assistir uma porcaria como essa e se afasta da palavra... Bom, crente que assiste Big Brother, eu já disse isso aqui e repito, você tem que repensar a sua vida, irmão. Você tem que repensar a sua vida, irmãzinha. Porque você não teve encontro com Jesus, não. Então, aquilo que você está semeando na tua vida, você vai colher. Então, se você semeia essa palavra de Deus, você é livre das distrações e você mantém o foco naquilo que realmente importa. Você está entendendo isso? Isso começa a trazer um desenvolvimento na minha vida espiritual. Começa a trazer um desenvolvimento na minha vida emocional, espiritual, familiar, financeira. Porque eu foco naquilo que Deus foca, eu creio naquilo que Deus crê, e quando eu creio na soberania de Deus para a minha vida, eu me torno um com o Pai, como Jesus disse. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Amém? Então as coisas deste mundo não podem me atrair, o que precisa atrair são as coisas da palavra. Amém? Amados, apenas uma palavra. A primeira coisa que eu vejo, não só nesse texto, mas na Bíblia Sagrada, Deus nos criou e transformou através desse exercício da palavra. Você quer ver? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou e transformou todas as coisas pelo exercício da palavra. As coisas podem ser criadas e transformadas em nossas vidas pelo poder de apenas uma palavra. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que tinham crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, queridos, esse versículo não pode ser apenas o jargão de um presidente da república. Esse versículo tem que ser vida eterna em nós.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que crê em Jesus permanece na palavra, e aquele que permanece na palavra é discípulo, e aquele que é discípulo conhece a verdade liberta. Segundo, Deus não só criou e transformou todas as coisas pelo exercício dessa palavra, Deus se deleita na mudança pelo poder da palavra. Você sabia que Deus, ele se sente feliz? Deus, ele sorri no céu quando a palavra dele traz transformação em sua vida? Você já parou para pensar nisso? Que Deus se alegra, Deus sorri, o céu entra em festa quando um pecador se arrepende, quando a palavra transforma a vida de uma pessoa. Deus se deleita com as mudanças em nossas vidas. Se você não está mudando de vida, você não está alegrando o coração de Deus. Salmo 35, versículo 27. Cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Quando você vive por apenas de uma palavra, Deus se alegra com a sua prosperidade. Deus se alegra com a prosperidade da nação cujo Deus é o Senhor. Eu creio que um dia Deus será o Senhor dessa nação. Há uma razão, queridos, para nós dizermos: escolha uma palavra para a sua vida. Mas cuidado. Alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu estava orando ao Senhor, principalmente com questão do meu temperamento. E o Senhor falou para o meu coração: eu quero te dar uma palavra. Você vai aprender a viver em silêncio a partir de agora. Está pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E não é fácil quando Deus te dá uma palavra para você viver a prática daquela palavra. E a palavra naquela época para mim era silêncio. Até hoje eu tenho trabalhado a questão do silêncio na minha vida. Não é fácil. Não é fácil. Quando você escolhe pela palavra de Deus uma transformação, seja qual ela for na sua vida, nós temos que tomar muito cuidado, vigiar com mais intensidade, orarmos com mais clamor e fervor na palavra. Porque, queridos, quando você descobre o segredo da palavra, desta palavra na sua vida, a batalha começa, a luta começa. Pode reparar quando você ora a Deus e fala: Senhor, me dá mais paciência. Acontecerá coisas ou acontecerão coisas para tirar a tua paciência. Ah, Deus, me dá mais amor pelas vidas. Acontecerão coisas para você odiar vidas e pessoas. A batalha começa, a luta começa, porque isso é um processo de transformação, isso é um processo de mudança. E para se viver uma palavra de Deus em nossas vidas, é necessário perseverança. Porque a palavra de Deus nos ensina, nos desenvolve, nos refina, nos modela. A palavra de Deus modela as nossas vidas. Deus vai usar a sua palavra como uma luz e um espelho, iluminando o seu caminho e revelando coisas que precisam ser mudadas em nós. Olha o silêncio da morte que está aí na sua casa agora, hein? Será que não existem coisas dentro de você que precisam ser mudadas? Será que não existem coisas dentro da sua família, da sua casa, da sua mente, do seu casamento, que precisam ser mudadas? E para isso eu preciso crer nessa palavra, viver essa palavra, absorver esta palavra, me aquecer por esta palavra, e Deus vai revelando as coisas em nós que precisam ser mudadas. Isso vai facilitar muito, queridos, a nossa jornada. Você pode reparar que muitos altos e baixos de nossas vidas é porque nós não firmamos a nossa vida e a nossa fé na palavra. Você acabou de cantar que a minha fé tem que ser colocada em Jesus. Não coloque a sua fé em coisas visíveis, coloque a sua fé em Jesus. Esses dias eu estava orando, o Senhor me deu uma frase, e eu escrevo algumas frases e guardo. Mas eu quero compartilhar com você essa frase. A fé verdadeira, ela tira os meus olhos das coisas naturais e coloca os meus olhos nas coisas sobrenaturais. Ela me arranca das coisas visíveis e me coloca nas coisas eternas. Isso é verdadeira fé. Nós temos uma cultura e vivemos em uma cultura onde
A igreja foi ensinada em ficar na terra. Fé para conquistar, fé para se ter, fé para operar. Só que nós não fomos criados para ficar na terra. Nós fomos criados para viver no céu. E se você pegar Hebreus capítulo 11 e estudar o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver ali que aquela fé que Hebreus está dizendo, quando ele diz no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus, é realmente isso. A verdadeira fé não são nas coisas visíveis, a verdadeira fé são nas coisas que estão por vir, nas coisas eternas, porque a Bíblia diz que aqueles homens, eles viveram, mas não alcançaram a promessa, não alcançaram a herança, porque a herança está por vir. Herança na Bíblia fala de coisas futuras. Amém, queridos? E isso demandará uma vida de extrema disciplina. Por isso que muitas pessoas vêm para essa casa, não ficam, vão embora, porque aqui a gente prega uma fé genuína, irmão. Aqui você nunca vai ver uma mensagem minha ou dos meus líderes, mensagens para afagar e agradar teu coração. Mas a nossa mensagem é para simplesmente mandar aquilo que Deus quer dizer para a sua igreja e falar ao coração da sua igreja. Mesmo que a Bíblia não tenha expressão, na Bíblia você não encontra uma expressão, uma palavra como um tema. Mas é interessante notar que a expressão uma coisa, sim, está na palavra. E essa palavra, e essa frase, uma coisa, no Novo Testamento aparece 5 vezes. Novo Testamento não, na Bíblia. Não existe um tema como assim, uma palavra, como tema. Mas na Bíblia existe escrito assim, por 5 vezes, uma coisa. Em Filipenses, uma vez, e 4 vezes nos Evangelhos. Paulo usa a expressão uma coisa para trazer o foco e clarificar o seu chamado. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele usa essa expressão. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa. Quantas? Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa. E nós precisamos apenas de uma coisa. Quer ver outra interessante? Lucas capítulo 10, versículo 42, você vê Jesus dizendo a Marta, apenas Marta, uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Uma coisa. Em ambos os textos, Lucas 18, 22 e Marcos 10, versículo 21, contém na palavra de Deus, a palavra de Deus para o homem rico, que expressam que para ele faltava apenas uma coisa. Eu faço tudo isso, Jesus. Eu não roubo, eu não mato, eu ajudo, eu faço isso, honro meu pai, minha mãe. Jesus fala assim, falta uma coisa. 18, 22 é claro, de Lucas. Ouvindo, Jesus lhe disse, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e siga-me. Uma coisa. Jesus não estava interessado no dinheiro dele. Jesus não estava interessado na riqueza dele. Jesus estava interessado nele. Jesus não está interessado no que você tem. Jesus está interessado no que você é. E no que você pode se tornar. Porque ele diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então não se preocupe com isso, venha do jeito que você está. Ele está interessado em você pelo que você é, para depois transformar naquilo que ele deseja. João 9,5, você vê essa expressão daquele homem que era cego de nascença, ele dizendo assim para os fariseus, uma coisa eu sei, eu era cego. E agora vejo. Uma coisa, uma palavra, só uma. Nós precisamos nesse mundo só uma. O que esse mundo precisa é de uma palavra. O que as nações precisam é de uma palavra. O que o teu casamento precisa é de uma palavra. O que os teus filhos precisam é de uma palavra, uma coisa. E do mesmo modo que as Escrituras usam essas palavras, nós também podemos colocar isso em prática, queridos, ao pedir a Deus que nos revele uma palavra. Senhor, me revela uma palavra. Mas não revelar uma palavra através de homens, de profeta. É na Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus, para de ir atrás de homem.
Vá atrás de Jesus. Jesus é a palavra, o homem não é a palavra. Ah, mas é um homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que os antigos diziam. O homem de Deus, ele é homem e não Deus. Amém. Entendeu o que é que eu desenho? O homem de Deus, eu creio nos homens de Deus, eu tenho homens de Deus sobre a minha vida, mas é homem, não é Deus. O homem pode ter uma palavra, mas Jesus é a palavra. Aleluia. E quando eu peço essa palavra, Deus me revela essa palavra, para que nesse ano difícil que nós estamos vivendo, e nos próximos que virão, nós possamos suportar com fé, com esperança, com confiança, de que o nosso lugar não é aqui, mas é no céu. E através dessa palavra, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Amados, nós já fomos salvos, estamos sendo salvos, e seremos salvos. Nós somos salvos do pecado, estamos sendo salvos dos problemas, circunstâncias e pandemia, e seremos salvos do inferno, e viveremos na eternidade no céu com o Senhor. Se você que me assiste não entregou sua vida para Jesus ainda, eu quero te dar essa oportunidade. Desfruta desse processo, e lembre-se na sua vida, uma palavra, não uma frase, uma palavra, nem mesmo duas palavras, uma palavra, estreita o foco para que haja mudança na sua vida, apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Nós estamos livres, queridos, livres. Nós somos livres pelo poder de Jesus através da cruz, nós somos libertos da morte, estamos livres para nos comprometermos cada vez mais na palavra. Mas a verdade, amados, é que a nossa lista é muito longa. A nossa lista de resoluções são mais longas do que a palavra de Deus. E a solução para tudo isso, para a gente encerrar, é resumir tudo isso em apenas uma palavra. Para que nesse ano a gente possa fazer algo simples, algo básico, mas algo sobrenatural. Quem entende isso, diga amém. Então nós precisamos ir para o lado prático do conceito de uma palavra. Aqui estão alguns passos para te ajudar, queridos. São 3 passos e eu encerro. O processo de uma única palavra consiste em 3 passos simples. Fala comigo: olhar para dentro, olhar para cima e olhar para fora. 3 passos simples para nós vivermos essa palavra: olhar para dentro, olhar para cima e olhar para fora. Primeiro passo: prepare seu coração, olhar para dentro. Olha para o teu coração. Esse é o momento em que eu e você tomamos a ação de se desligar dessa correria, de se desligar dessas notícias, dos barulhos, das vozes externas da multidão e ficar sozinho, em silêncio, para estarmos ouvindo a voz de Deus, que é essencial, primordial para as nossas vidas, e à medida que nós permitimos que Deus examine o nosso coração, Ele nos dará clareza. Olha para dentro, olha para dentro, prepara seu coração, desligue-se das coisas de fora e ligue-se das coisas do céu. Segundo passo: descubra a sua palavra, olha para cima. Esse passo ajuda a nos conectarmos com Deus e ouvir a sua voz. Busque as coisas que são do alto, pense nas coisas que são do alto, onde Cristo está, à direita de Deus Todo-Poderoso. Esse é o segundo passo. Quando você cumpre o primeiro passo, queridos, preparando seu coração, você vai para o segundo passo, descobrindo a sua palavra, você se conecta com Deus, tira tempo para orar mais. Você não está em casa? Tira tempo para orar mais. Tira tempo para ler mais a Bíblia. Amados, em 3 meses desse ano, eu já estou no 11º livro. Eu estou lendo livro, eu estou lendo Bíblia. Amados, eu estou me alimentando, porque se eu não me alimentar dessa palavra, não descobrir essa palavra, eu vou ficar doido.
Foque nisso. Tire tempo para orar. Tire tempo para ter aquela conversa simples com Deus. Fala, estou aqui, Jesus. Quero ouvir tua voz. Não sai daqui enquanto não ouvir tua voz. Vai para o secreto, irmão. Descubra o segredo desse lugar. É simples. Pergunte para Ele o que o Senhor quer fazer em mim e através de mim durante esse ano. Não entre para aquela pesquisa, não entre para aquela estatística de 50% que desiste. Dos 9 entre 10 fracassam. Não, nós não somos esses dos que retrocedem, mas somos aqueles que avançam. Essa pergunta vai te ajudar a descobrir a palavra de Deus que é certa para você. Não escolha uma palavra positiva, não escolha uma palavra coaching, escolha a palavra de Deus, receba a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você. Terceiro e último passo. Você olha para dentro, busca no seu coração, você olha para o alto, descobre essa palavra. E o terceiro passo é você olhar para fora. O que é olhar para fora? É viver essa palavra. É praticar essa palavra. Quando você descobre essa palavra, agora é hora de vivê-la. Nós não podemos ver, como Jesus disse lá em Mateus, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós não podemos estar como em Oséias, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não, que estamos vivendo o fim dos tempos. Estamos vivendo próximos ao arrebatamento. E a Bíblia diz que nos últimos dias viriam homens que enganariam até os escolhidos. Nós não podemos ser enganados. Viva essa palavra, olhe para fora, descubra nessa palavra, pratique essa palavra, e essa palavra vai ter um impacto em todas as áreas da sua vida. Física, mental, espiritual, emocional, relacional e financeira. Mantenha o foco na palavra. Quando você descobre essa palavra, conte para os seus parceiros de oração. Você tem parceiro de oração? Eu tenho parceiros de oração. Conte aos seus parceiros de oração qual é a sua palavra, a palavra que Deus revelou. Escreva no caderno, escreva na agenda, num post-it, põe na geladeira, coloque no seu computador, faça o que for, mas viva, pratique essa palavra, fale sobre isso com a sua família, nas refeições, com os seus filhos. E eu encerro com esse texto de Salmo 27, versículo 4 e 5. Uma coisa. Quantas coisas a vida está pedindo? Uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua vida. Precisamos apenas de uma palavra. Nada mais. Em dias difíceis, de doenças, de perdas, de mortes, notícias tristes, nós queremos achar aqui uma palavra. Uma palavra que nos revela. Uma palavra que nos impulsiona, uma palavra que nos aponta ao caminho, uma palavra que nos direciona, que nós possamos crer nessa palavra, amar essa palavra, obedecer essa palavra e viver esta palavra. Que o Senhor se revele a nós nesses dias, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, tua casa e família, em nome de Jesus. Amém. Apenas uma palavra. Uma palavra. Que Deus te abençoe. Até o próximo culto. Fiquem em paz. Fiquem bem. Em nome de Jesus. Amém.